Pronto, achei o camarada. Tem café ainda, meu bem? Agora sim! Ô, Glórias! E aí, minha amiga? E aí, velho? Como é que você tá? Tudo bom? Eu tava aqui, né, desde o começo, só que te pediram para me convidar. Mas não Não, igual conseguia eu fazer falei, uma agora que pergunta eu vim aqui. descobrir aqui como chama direito, cara, e eu falei, ai meu Deus, tô ficando aí idoso, não sei mexer nesses trem. E aí, meu irmão, Você como é que tá você vendo? tá, cara? Beleza, cara, uma correria, uma vida muito diferente, né, cara? Esse lance de isolamento, né? Aham, Eu que, eu que sou muito agitado de estar na rua, né, toda hora, né, e tal. A gente tá se adaptando aqui, mas trabalhando muito, graças a Deus. amém. Gabinete online, né? Gabinete online. E você, como é que tá também? Ah, cara, a gente já é família, né? Então a gente não tá em crise, não. A gente fica rindo que o povo dizendo, quero matar meu marido, minha mulher e tal, não sei o quê. Pra gente já é rotina, né? 3 crianças, 3 cachorros. Que legal. Que legal. É, a gente já queria se matar antes, né? Mas Deus é bom. Cara, nosso tema de Oi. hoje é políticos reformadores. E eu pensei esse tipo de reflexão, principalmente a partir daquilo que a gente celebra em comum, que é a cosmovisão cristã. Então, por te conhecer um pouco, eu sei que você participa, comunga da mesma mentalidade que eu, de que a política feita por um cristão, ela não precisa ser proselitista. A gente não quer que o mundo vire evangélico. Eu não sei o que você pensa, mas, por exemplo, ontem eu fiz uma live com a Rubenita. Para ela é importante os símbolos de fé nos órgãos governamentais. Eu acho que isso não é evangelho. Então, porque, por exemplo, a laicidade do Estado, ela é uma conquista também dos reformadores da história do cristianismo. Porque o estadista ele pode ser confessional. A política do indivíduo ela pode ser confessional. O Estado não pode ser confessional. Então, numa questão de democracia, é a mesma coisa da escola. Estão tirando os símbolos do cristianismo de dentro da escola, não pode fazer oração. Não, olha só, é uma conquista dos reformadores a laicidade. Se pode cristianismo, por que não pode umbanda na escola? Exatamente. Na prefeitura. Se pode um crucifixo na prefeitura, porque não pode o despacho do cara da Umbanda. Então aqui a gente não vai entrar em discussão da religião de cada um, né? E quando eu penso essa cosmovisão reformadora do político, principalmente ele cristão, eu penso ela de uma maneira integral. Eu acho muito isso, eu tenho minhas ressalvas com bancada evangélica, eu tenho ressalvas com político cristão que vai para a política só por pauta ser contrário à questão de ideologia de gênero, como se o problema do mundo fosse como as pessoas transam, entendeu? Então, tipo assim, ok, eu sou um ativista aguerrido contra a perversidade das ideologias humanistas ateístas, ok. Mas eu também não sou limitado de entender que não é esse o problema do mundo. Por exemplo, é a minha postura, não sei a tua. Mas olha só, tô falando muita coisa só para construir essa cosmovisão do político Entendi. reformador. Porque se vai entrar, Aham. tem que ser integral, não pode ser parcial, entendeu? Então, por Uhum. exemplo, o casamento homoafetivo. Eu tenho que entender o seguinte, cara, é igual eu conheci o pastor Marcos Zapata, da Espanha. É assim, ó, tu é adulto, trabalhador, paga teus impostos, faz o que tu quiser com a tua vida, até em questões sexuais. Mas não te metas com os meus filhos. É o movimento dele na Espanha. Não te metas com mi hijos. Então aí, o evangélico brasileiro ainda não entendeu esse equilíbrio. Olha, quando a gente luta contra a ideologia de gênero, por exemplo, a gente luta contra a perversidade no ensino. Por exemplo, sei lá, a visão conservadora é para baixar a maioridade penal. Aí a esquerda militante diz que um jovem de 14 anos não pode ser responsabilizado pelos seus crimes, mas uma criança de 6 anos pode se perceber transexual. Então, na minha análise, isso é contrário aos direitos humanos, porque se essa criança aos 7 diz que é trans, mas aos 18 ela tiver ainda em sofrimento,
a própria psicologia não permite que o psicólogo faça essa abordagem. Por quê? Cara, uma criança ainda não tem toda a sua cosmovisão construída aos 6. Então, o que eu lutaria, se eu me tornasse um estadista, um político, é ensinar a igreja o seguinte: olha, ao lutar contra a ideologia de gênero, não lute contra algo que é democrático. Assim, ó, impeça que a ideologia de gênero, ou teoria queer, como eles chamam, toque as crianças, lute para que não toque as crianças, lute para que não se torne sacramento. O casamento homoafetivo não é um sacramento, não é considerado sagrado pela religião, nenhuma qualquer. Então, a religião afirmar que a homoafetividade é pecado é um direito democrático, é uma confissão de fé. Assim como eu não posso ir no imã, é assim que eu acho que chama lá, o sacerdote do islamismo, pedir para ele casar homem, homem, mulher, mulher, a partir dessa mesma cosmovisão, que é um direito de fé e é um direito democrático, eu não posso ir na igreja católica, eu não posso ir na igreja evangélica impor. Obrigado. Mas a igreja também precisa entender que é um direito civil do cidadão que paga seus impostos. Então, olha só, a igreja, nessa luta política, ela tem que entender o seguinte: eu vou lutar contra uma pauta, mas também para o adulto independente é um direito democrático. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Um cristão equilibrado tem que entender isso. Não é sagrado, porém é direito civil. Simples assim. Então, eu posso ser favorável a essa liberdade que o adulto tem, ao mesmo tempo que eu sou contrário que a filosofia subverta adolescentes e crianças, sendo que eles não têm toda a capacidade cognitiva de se perceber homossexual aos 5. Por exemplo, eu lido com isso. Por que eu sou contrário a algumas pautas da esquerda? Eu luto, eu trabalho na mesa do sofrimento, na qual a ideologia de gênero, a teoria queer milita. Então, por exemplo, na hora da militância, na hora do empoderamento, está todo mundo do lado de um jovem que se percebeu transexual. Mas na hora do arrependimento ele está sozinho. Ontem eu estava falando com o Fernando é aí de São Paulo, e nós estamos viabilizando ele agora fazer a cirurgia para retirada das próteses mamárias que ele tem como um ex-transexual. Então, quando ele se empoderou, a militância estava do lado dele. Mas quando ele entra em crise por se perceber existencialmente de uma outra maneira, esse mesmo movimento de empoderamento abandona o cara. Eu acho que são dois extremos incoerentes. O extremo ideológico tem que entender que as pessoas estão em constante progresso de descobrimento. Então, aquele que se diz homossexual hoje pode não se dizer daqui a 10 anos e é direito dele. Assim como a igreja tem que entender, não se meta com as crianças, não se meta com adolescentes. Se tu é adulto, independente, paga teu dinheiro, paga teus impostos, casa até com elefante, se você quiser. Só não se imponha ideologicamente a mim. Então, quando eu penso um político reformador, e se ele for cristão, a linha é tênue, cara, assim, ó, não blasfema o nome do Senhor e nem queima o nome da igreja, cara, indo para a política, para ir para a bancada evangélica, lutar como as pessoas se relacionam sexualmente, cara. Tem problema de pobreza, alto índice de violência, injustiças, corrupção, mas o político, o cristão quer ir para a política, Caio, não sei como é aí. Em Brasília aqui é assim, por causa de sexo, cara. A bandeira é essa. Família tradicional, contra a ideologia de gênero, contra o casamento homoafetivo. Cara, e os índices alarmantes aí, né? Sei lá. Mas fala um pouco aí, conta um pouco da tua caminhada aí pra galera também. Cara, Anderson, primeiro, cara, obrigado pela confiança do convite. Você sabe que eu admiro muito o seu trabalho, né? Eu te admiro muito, né, pelas ideias, né, pela postura. Você tem aqui um admirador. E obrigado, né, pela confiança. Cara, eu acho que tudo que você falou se resume muito em maturidade e propósito, né? Eu acho que, assim, que Deus chamou a gente para ser, né? E não para se rotular, né? Então, assim, quanto mais a pessoa ela tem conhecimento,
quanto mais a pessoa ela tem profundidade, né, nos assuntos, inclusive no que se refere a Deus, maior é a chance dela acertar o alvo. Então, assim, eu costumo dizer que a política não precisa de evangélico. A política precisa de gente justa, de gente correta, que queira fazer, de fato, uma transformação no Brasil. É isso que a política precisa. Ao mesmo tempo de que a igreja não precisa de político. A igreja precisa de Jesus e pronto, acabou. E pronto, acabou. Né? Então, assim, eu que eu fico vendo que muita gente usa o rótulo, né, de ser evangélico e as pautas morais, que são as pautas que chamam muita atenção do público evangélico. Que traz voto, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando teve o PL 122, era um projeto. E se discutido ele na Câmara, ele já não ia passar. O que aconteceu? Um deputado se apropriou desse tema, né, e começou a crescer em cima disso. Ou seja, enquanto os progressistas vinham atacar ele crescia cada vez mais com o público evangélico. Ou seja, era visível e notório que a plataforma dele era única e exclusivamente eleitoral. Por conta disso, por conta desse choque de ideias, ele cresceu, mas também nunca em toda a história o movimento LGBT teve tanto crescimento. Por quê? Porque se vitimizaram. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo muito é bem isso que você falou. Usam, na verdade, um discurso moral, uma pauta muitas vezes exclusiva, para ganhar notoriedade, para ganhar visibilidade. Só que o Brasil, ele não é só isso. O Brasil não é só isso. Olha a tamanha questão social que a gente tem no Brasil e em todas as cidades. Né? Então, assim, o político cristão é aquele que aquele que representa os valores de Cristo, né? Aquele que representa a sabedoria de Cristo, é aquele que se comporta como Cristo se comportaria, né? E não aquele cara que levanta uma bandeira de guerra e vamos fazer isso, aquilo, outro. Cara, eu estou no vereador, né, no segundo mandato aqui em Mogi das Cruzes, né? E desde o começo que eu entendi que a política seria uma ferramenta para o cumprimento de um propósito, e eu, como cristão, eu entendi isso como um chamado, como um ministério. Eu tomei uma decisão de não me rotular como o vereador evangélico. E digo por quê. Além dos diversos exemplos negativos que a gente tem no Brasil, de bancada evangélica, coisa e tal, eu acredito, né, que o que mais contamina as pessoas não é o que você fala, é o que você faz. Então, eu queria ser reconhecido como o vereador que dá resultado, o cara que é justo, o cara que é responsável, o cara que é ético. E o cara é evangélico, rapaz. Olha só, então não quer dizer que tem evangélico bom. Entendeu? Então, assim, essa sempre foi a minha postura. E aí, cara, eu arrumei uma confusão, talvez não da mesma proporção que você que você carrega, né, constantemente. Mas por quê? Eu comecei, inclusive, a também ser atacado pelos evangélicos. Né? Porque, por exemplo, a minha primeira guerra... A minha primeira guerra, né, por exemplo, né, foi assim, um dos pastores aqui da cidade falou assim, o Caio Cunha fala que é evangélico, mas ele deu 2 entrevistas na TV, em nenhum momento ele falou o nome de Jesus. Mas eu fui para a TV como vereador.
como representante da população. Não Mas você como não foi pastor. pregar, né, cara? Meu Deus, que loucura. Então, assim, então, o que eu acho, né, que falta, e digo isso na sociedade, né, de uma forma no geral, falta conhecimento, falta maturidade. E aí que eu acho que é onde a igreja ela peca muito, né? Porque ela, na verdade, ela não prepara a maioria, algumas igrejas, né? Elas não preparam as suas ovelhas para serem no mundo. Elas preparam as ovelhas para continuar sendo as suas ovelhas. Ou seja, para continuar, é muito mais fácil você limitar o acesso à informação a algumas coisas. Por quê? Porque você pode, de certa forma, manipular, você pode, de certa forma, controlar, do que de fato você abrir a mente do cara e falar assim, cara, os valores de Cristo é isso, 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 isso. O apostolado, né, da igreja, a função apostólica da igreja, não está no título, né, de pastor, mas está em dar 3 passos para trás, mirar na bunda do sujeito e dar um... Vai para a sociedade, vai ser, vai construir, vai edificar, vai representar a cultura do reino fora da igreja. Porque essa é a função da igreja. A função da igreja, na minha opinião, e biblicamente, ela fala que é elevar o cidadão à estatura do varão perfeito. Agora, essa estatura do varão perfeito para ficar dentro da igreja? Não. É para ser na sociedade, é para ser sal, para ser luz, para ser representante e embaixador, como a gente sempre canta nas músicas evangélicas. Né? É isso que eu penso. Cara, acaba que a gente é muito parecido nessa questão, porque a fé evangélica é uma fé caricaturada, né? Então, olha só o que os pastores falaram. Pô, o Caio foi dar entrevista e não falou o nome de Cristo. Não, mas esse não é o motivo. Assim como o padeiro não é obrigado como advogado cristão não é, entendeu? Vai defender a causa e ele não é obrigado. Então, é mais uma vocação, é mais uma profissão, aspas. E essa caricatura de fé faz com que a gente fique meio que robotizado, meio que adestrado, tem que seguir uma cartilha. Não, falei isso ontem à noite na live com a Rubenita. C.S. Lewis fala isso, se o trabalho é bem feito, o trabalho pode se alegrar em si mesmo, porque Deus está grato com o trabalho bem feito, parafraseando ele. Então, não preciso falar o nome de Deus para que eu esteja exaltando o nome de Deus. Então, por exemplo, falei disso ontem, a arte, a música. O povo acha que o cara não pode ser um cristão e ser um músico, aspas, secular, porque nem isso existe à luz da Bíblia. Secular é a ausência de Deus. Eu posso ser padeiro político, motorista do Uber, político, expressando o que eu estou fazendo a partir da fé que eu tenho em Deus, sem necessariamente falar o nome de Deus. Porque o que eu estou fazendo de excelente, dignificando o ser humano, sendo benéfico para o ser humano, já é uma exaltação ao nome de Deus. Deus está sendo louvado porque eu estou fazendo bem o meu trabalho. Mas essa caricatura que nós pastores impomos, não, tem que pegar um selo gospel, tem que falar aleluia, lá o político cristão, entendeu? Cara, e fere, o evangelho contempla, assim, cara, o direito de todos, assim, fere, por exemplo, eu me torno político, eu vou lá e no fim, vamos fazer uma oração. Ok, mas se eu imponho isso, eu estou ferindo o direito de religião de todos os outros eleitores que eu tenho, então é uma loucura, então não é isso que é glorificar o nome de Deus na política, é fazer a boa política de maneira justa, de maneira excelente, com integridade, com ética, com respeito. Então, por exemplo, eu vou legislar só para quem é evangélico na minha cidade, no meu país, e eu vou ferir o direito democrático que os outros cidadãos têm? Então, assim, é um retrocesso, um reducionismo e um retrocesso muito grande que começa com nós, pastores. Então, é a gente que impõe esse tipo de limitação na compreensão dos evangélicos, entendeu? Eu vou dar um exemplo quase que recente. Aqui na cidade tem, por exemplo, a Marcha para Jesus, tem a Festa do Divino, o Feriado de Santana e por aí vai.
E aí, o prefeito, ele mandou um projeto da Marcha de Ogum, aqui para a Câmara Municipal votar. E aí, eu sou membro da Comissão de Justiça e Redação, né? Que é a comissão que ela vê se o projeto é constitucional e se a redação está ok, certo? Qual que é a minha função como vereador e como membro dessa comissão? Olha, pegar esse projeto do dia de Ogum e ver se ele é constitucional e se a redação está ok. Não é isso? Uhum. Pois é. Foi isso que eu fiz. Agora é o seguinte, a tensão criada em cima disso, porque aonde já se viu um vereador cristão assinar um parecer favorável para o dia de Ogum. Meu irmão, é constitucional. Entendeu? Eu vou contra a Constituição. Entendeu? Agora, o que eu penso, o que eu acho, né, sobre isso, agora, é o que você falou assim, é direito, na verdade, das pessoas que seguem essa crença. Né? É muito mais interessante, talvez, a gente fazer um exercício de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. E se fosse o contrário? E se fosse a marcha para Jesus e um vereador que é do candomblé, ele se recusasse a assinar? Entendeu? Então, assim, o Estado, ele não pode fazer a função que a igreja tem que fazer. Quem tem que evangelizar o povo é a igreja. Quem convence o povo é o Espírito Santo. O Estado, ele não tem essa função. O Estado, se fizer a parte dele, já está bem feito pra caramba, que é justiça, retidão e preservar o bem comum. É isso que o Estado precisa. Né? Então, assim, agora, nós precisamos de gente na política ética e infelizmente, Anderson, talvez eu vou fazer uma crítica bem dura, sabe? Esse ano, eu estou lançando 70 candidatos a vereadores aqui em Mogi das Cruzes. 70. Né? Que eu preparei durante os últimos anos. Né? Porque esse ano eu não sou mais candidato a vereador, eu venho como candidato a prefeito. Então, assim, eu tive o compromisso de formar uma galera, todos novos. E, cara, seria um prazer se todos eles fossem cristãos. Mas não são. Porque, infelizmente, muitos daqueles que entraram no processo de seleção e de formação não passaram pelo crivo. Por quê? O cara tem o rótulo de cristão, mas tem a alma tomada pela vaidade, a alma tomada por outros interesses. Então, assim, eu prefiro apoiar uma pessoa que não é cristã, que não vai na igreja evangélica, por exemplo, mas às vezes é mais cristão do que o próprio evangélico. É isso aí. Entendeu? E isso, infelizmente, é muito difícil do público cristão entender. Mas, assim, cara, eu, sinceramente, eu cheguei numa fase da vida que eu não me preocupo mais com isso. Eu me preocupo com o que eu tenho que entregar, com o resultado que eu tenho que alcançar. Né? E esse resultado eu preservo muito para que seja justo, correto e decente, para não queimar o filme de Jesus. Entendeu? É mais ou menos assim como eu tenho pensado. E é um desafio. Então, por exemplo, hoje, por exemplo, há uma discussão muito binária sobre política. Eu acho que a sociedade brasileira, ela está discutindo mais política, e isso é muito bom, mas é muito binário. É uma discussão de lado, de esquerda e direita, que, infelizmente, as pessoas sequer sabem o que é esquerda e direita. Yeah. Elas acham que ser de Deus é ser de direita e ser do diabo é ser da esquerda. O que não tem nada a ver. Né? Então, por exemplo, assim, tem gente que confunde pauta moral com esquerda. Então, por exemplo, esquerda e direita
é o espectro econômico, certo? Ou seja, do centro, né, para a direita está a liberdade econômica, ou seja, o Estado ele interfere menos na vida das pessoas, ele está preocupado mais com educação, saúde e segurança. Na pauta da esquerda, o Estado ele interfere mais socialmente, ou seja, é o caso, por exemplo, de Bolsa Família, coisa e tal, ele dá mais subsídio para que as pessoas avancem nesse sentido. Agora, a pauta moral, a pauta de costumes, é outro eixo. É o eixo conservador e progressista. O que acontece é que muitos partidos de esquerdas e algumas ideologias que são de esquerdas se apropriaram de pautas progressistas. Então, tudo que é esquerda, todo mundo associa como ruim. Né? Então, por exemplo, a minha forma de entender, o meu pensamento economicamente eu defendo a liberdade econômica. Porém, eu acredito que o Estado ele tem um compromisso e uma responsabilidade na redução da desigualdade social. Então, do Estado. Agora, a pauta de costumes é uma pauta que tem que ser discutida pela sociedade. Que é isso que a gente está falando aqui. Não é a igreja que tem que impor, não é movimento LGBT que tem que impor, não é seja lá o que tem que impor. Entendeu? Então, assim, trazendo isso para um discurso mais maduro, a gente quebra, na verdade, tanto os partidos de esquerda quanto de direita. Porque eles não querem que esse tipo de informação, esse tipo de clareza de pensamento chegue nas pessoas. Por quê? Porque é mais fácil de manipular. Eu estava vendo um vídeo seu agora há pouco, que você começa falando sobre Calvino e sobre também algumas pessoas que apoiaram o Bolsonaro pela pauta moral. Né? Agora, entendendo a política por um todo, né, não dá para se pegar só em pautas. Então, por exemplo, a última eleição, na verdade, a minha opinião, devido a tantas pautas e ao histórico de corrupção, o Bolsonaro acabou sendo um mal necessário. Né? Agora, as pessoas, a nossa emoção, o nosso conceito idólatra e futebolístico, a nossa paixão futebolística, acha que sim, se você torce para um time, você tem que ser esse time, você não pode virar casaca. Você tem que concordar com esse time em tudo. Né? Então, assim, o que ele falou está certo em tudo. E não é assim. A gente tem que ter maturidade suficiente para entender o que é bom, justo e correto. Sim. Ponto. Então, assim, essa maturidade, assim, que na verdade a gente tenta implementar muito com quem tem se aproximado da gente. Infelizmente, ainda isso é uma minoria, sabe? Mas eu acredito que a tendência é sempre melhorar. Assim, baseado em tudo que você falou, eu mesmo decidi me definir. Então, eu sou esse híbrido, né? As pessoas falam, cara, o que esse cara crê? Então, por exemplo, eu lidero 25 projetos sociais. Sou extremamente humanizado na aplicação da minha teologia. Aí vem algumas pessoas e diz, cara do céu, você votou no Bolsonaro. Igual, por exemplo, eu fui na Paula Padrão, num programa dela lá na Band. E, cara, ela me resistindo porque eu trabalho com o resgate da masculinidade bíblica, assim, querendo me impor machismo sempre, 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 e não me deu espaço de fala. Só no final do programa, que alguém fez uma pergunta, eu disse, mas a Ana Paula não está permitindo que eu fale, pô. Me traz para falar e castra a minha fala. Então ela se assustou e falou, então fale. Aí eu fui falar o quê? Dos projetos. Eu lidero projetos em prol das violências cometidas contra as mulheres. Nós compramos terreno, estamos esperando recurso para construir refúgios para cuidar de mulheres vítimas de violência patrimonial, emocional, sexual e tal, não sei o quê. Aí no final ela ficou assim, coçando a cabeça. Cara, como o cara com o fruto certo
tem a cosmovisão errada porque a cosmovisão dele se adequa mais ao conservadorismo. Então eu falei bem assim, ó, gente, para ajudar vocês, eu vou me definir, porque essa discussão binária, se é direita, se é esquerda. Anderson, tua teologia e tua visão econômica, ela pende para a direita, para o conservadorismo, cara, mas a tua prática é extremamente esquerdista, na opinião dele, mas eu tô aí. Cara, não é da esquerda, ela comprou a narrativa. Então, desde Engels e Marx, e depois a partir dos teóricos ali da escola de Frankfurt, eles perceberam que aquilo que Marx e Engels pensavam de maneira econômica, política e social para uma nação, seria viável só com a subversão dos pilares culturais. Então, vamos pegar a pauta minoritária, colocar ela na frente como escudo e a gente esconde nossas verdadeiras intenções políticas por trás. Foi isso que aconteceu. Então, eu disse, eu vou facilitar a vida de todo mundo, gente. Eu sou um conservador anarquista. Tá melhor assim? Caramba! Aí os caras falam, cara, continua em contradição. Mas eu falei, cara, é a única maneira, eu acho, que eu encontrei de vocês interpretarem minha cosmovisão de fé, minha cosmovisão prática e a minha cosmovisão política. Politicamente, creio no livre comércio, sou tendencioso ao liberalismo econômico. Nessa vertical, nessa coluna que você falou, sou tradicional, conservador na luta dos valores e me considero anarquista, não niilista, porque eu sempre vou questionando esse status. Olha, eu sou a favor da família tradicional. Mas como que eu sou a favor da família tradicional e mantenho amantes? Então, ao mesmo tempo que eu luto pela tradição, eu questiono a incoerência dela. Chamo ela para um eixo mais sensato, para um eixo mais ético. E o meu sonho, que eu acho que isso é equilíbrio, o meu sonho, por exemplo, em uma das secretarias do Ministério da Damares, tem uma transexual, que é a diretora dessa pasta. A pasta LGBTQI+. E, cara, olha só, eu lidero um projeto para discipulado de homossexuais arrependidos, aí é um projeto proselitista. Eu lidero um projeto que financia a cirurgia reconstrutora para ex-travestis e transexuais. Mas eu fui discutir com a Marina, aí que eu já entro no espectro todo, que o crente comum deveria, mas não consegue alcançar. Eu fui com a Marina, transexual, da Umbanda, eu fui entrar no gabinete dela, ela, olha ali, ó, minha foto. Aí eu falei bem assim, esquece, minha amiga, que eu sou pastor, e vamos conversar o que importa. Então, não estou aqui para conversar a tua sexualidade e nem discutir tua fé. Eu estou aqui para melhorar o país. E qual foi a nossa discussão para criar projetos? Cara, como empresários no Brasil, e empresários cristãos também, pode discutir a inclusão da comunidade transexual no mercado de trabalho. Cara, crente bitolado surta, cara. Mas olha só, ele não entende que esse direito humano é evangélico na prática, porque ele acha que tem que ser proselitista, o trans tem que converter. Não, gente, ele não tem que converter. Nós, como cristãos, temos que nos alegrar com o seguinte fato. É melhor um transexual, uma transexual diretora de uma pasta do Ministério da Damares do que num ponto de prostituição, gente. Isso é evangelho. Isso é humanidade. Isso é proteger a dignidade humana. E nós, pastores, não estamos ensinando o povo dessa maneira. A gente quer destruir o pecador, entendeu? Olha só, o cara é gay, que ele pega HIV, que ele morra. O cara é trans, que ele se arrebente. É quase isso. Não falamos, mas cremos assim. Então, o meu sonho é ver políticos reformadores. Se forem cristãos, assim, ó, gente, fazer o bem, fazer o ético, fazer o excelente por si mesmo é glorificar a Deus. Eu não preciso. Não é a prioridade da política converter as pessoas. E é isso que se mistura. É essa confusão, entendeu? Eu tenho que ir para a política para falar aleluia, glória, Deus seja louvado,
para botar uma Bíblia nos prédios públicos. Não, cara, eu estou indo lá para praticar política no seu mais alto nível e para proteger, celebrar a dignidade humana, produzindo leis, produzindo projetos que protejam o ser humano, que façam com que o ser humano tenha uma vida mais digna. Eu postei isso, cara, e quase eu fui linchado. Eu fui pegar um voo, não sei se era TAM ou era Gol. Tiaguinho, fazendo barulho pro pai aqui. E, cara, eu tô lá sentado na minha cadeira e eu vou olhando as comissárias lá de bordo, cara. As aeromoças e tal. E, cara, daqui a pouco eu olho uma mulher e eu vejo a veia do braço saltada, veia grossa. Aí eu falo, rapaz, acho que não é mulher, não. Fui olhando. Aí vi o pombo, né? O gogó, né? Como falam aí, o pombo de Adão. Eu falo, cara, diante de Deus, cara, eu comecei a chorar dentro do avião. Assim, ó, Senhor, obrigado por isso. Eu quis abordar e dizer assim, ó, eu tô muito feliz, cara, por você. Era um transexual, uma mulher trans. E eu queria abordar, mas eu fiquei com medo, porque ainda era o PT no governo. Aí se eu chegar a abordar, dizendo, eu sou um pastor e estou muito feliz que você é uma aeromoça aqui na TAM. Entendeu? Eu falei, vai que, ao invés de ser um elogio, vai que eu começo uma briga aqui dentro do avião e não quero. Cara, e postei isso, que eu fiquei feliz, emocionado, quebrantado, eu chorei de alegria. Porque, cara, isso é direitos humanos no mais alto nível. Tipo assim, ó, louvado seja o nome do Senhor. Cara, eu prefiro esse cara que se reconhece como uma mulher, cara, com um trabalho digno, podendo ter uma vida digna, sem estar num ponto de prostituição, vendendo seu corpo, aniquilando sua dignidade, pegando uma doença venérea, contraindo um HIV, morrendo. Deus me livre. Então, a gente não consegue alcançar, cara, esse nível de raciocínio humano, que é evangelho. Olha só, Jesus curou 10 homens, acho que eram cegos ou leprosos, não me lembro do texto. Só um voltou para agradecer, os 9 foram embora. E o Senhor não pegou a cura de volta. Volta aqui, seus ingratos, vocês têm que, entendeu? Receber o Bolsa Família e não quer dizer que fui eu que dei. Não, cara, assim, ó, Jesus praticou o bem pelo bem. Jesus praticou o amor pelo amor, a justiça pela justiça, a ética pela ética. E não quis a resposta. Então, a gente não consegue, cara. E volto mais uma vez a pontuar. A culpa é nossa, pastores. A gente não ensina o povo assim. Cara, foi leproso. Os irmãos aqui falaram. 10 leprosos. Faça o melhor. Faça o excelente. Trabalhe para a glória de Deus. Seja justo. Seja ético. Seja íntegro. Já está louvando a Deus. Mas não, a gente quer enfiar a Bíblia, a gente quer enfiar o Lemanaias, o Xerebias canta, entendeu? A gente quer poder fazer oração evangélica nos prédios públicos, na escola. Mas fere, cara, fere o que os reformadores conquistaram, cara, que é a laicidade do Estado. Você pode ser confessional, sua política pode ser confessional, o Estado nunca pode ser convencional, porque Deus não se impõe, Deus se revela. Porque quando Deus se impõe, Deus fere o direito de quem não quer crer nele, cara. E Deus concebe essa possibilidade. Se Deus concebe a possibilidade de não crermos nele, Caio, quem somos nós, como políticos cristãos, de impor que o Estado deve impor a fé evangélica aos eleitores, aos cidadãos daquela cidade? É tenso. Agora, olha uma situação, né, que eu passo. Agora se suavizou já. Eu sempre dei acesso e sempre conversei muito com os gays aqui da cidade, né? Inclusive, tinha um assessor meu que era homossexual. E aí eu comecei a ser criticado pela igreja. Cara, como é que o Caio dá acesso a esse tipo de gente? Sabe? Como se fosse algo desprezível. Então, assim, os evangélicos, na verdade, eles me atacavam nesse sentido,
E, ao mesmo tempo, quanto mais eu comecei a ouvir, a entender, a querer ajudar, de alguma forma, obviamente, dentro dos meus valores e dos meus princípios, o movimento LGBT começou a me atacar. Por quê? Porque o próprio público deles começou a votar em mim, começou a me defender. Então, assim, eles ficaram sem munição. Então, a única coisa que eles tinham para falar de mim era para me atacar. Entendeu? Ou seja, o próprio movimento... eu chego a entender que tanto evangélicos quanto o movimento LGBT, às vezes, tem o mesmo modus operandi. O mesmo modus operandi. Ou seja, mesmo radicalismo, né? E assim, não tem a coragem, não tem a sensatez, não tem a moderação de chamar para o diálogo, de ter um tete-a-tete e agir com racionalidade. Entendeu? Uhum. Então, assim, é uma das coisas, né, que a gente vai aprendendo a administrar no meio do caminho. Legal, cara. Pessoal, eu vou indicar para vocês alguns livros aqui para vocês lerem. Eu vou postar também aqui para vocês não esquecerem, que vai ajudar muito, principalmente se você deseja seguir seu instinto, sua vocação política. Eu afirmo para você que você não estará sendo antibíblico nem anti-evangélico de julgar que a política pode ser sim sua vocação, seu destino, sua prática de fé, mesmo que não proselitista. E algumas leituras podem ajudar você a enriquecer, a equilibrar aí a sua caminhada, tá bom? Francisco Raso é um filósofo brasileiro aqui e tem um livro sensacional chamado A Imaginação Totalitária, que na nossa fé é como se ele estivesse combatendo a questão da idolatria do Estado, né? A imaginação totalitária é eu achar que o meu plano pessoal, principalmente emocional, pode se realizar por meio do Estado como mãe e pai. Foi isso que aconteceu nos antigos governos, por isso que eles deram muito certo, né? Então a gente pega toda a ansiedade do indivíduo nas suas emoções, aí 500 pautas minoritárias, e cria uma imaginação totalitária. Então a gente tem o mundo real, que é o mundo prático, e o mundo ideário, imaginário. Então por que a violência? Porque a gente não está conseguindo colocar na prática o que nós carregamos no nosso ideário, no nosso imaginário, que se torna totalitário, né? Por isso que a gente fica nessa discussão binária, esquerda-direita, sim, não, 8 ou 80. Porque a gente está se movendo mais por imaginação do que por realidade. E esse livro vai ajudar muito a nós. Abraham Kuyper, sou meu suspeito, meu idólatra com esse cara, Calvinismo. Um livro sensacional que pode também nos enriquecer muito. Frank Ferreira, teólogo tupiniquim também, Brasil, A Idolatria do Estado. Muito bom esse livro. Abílio Arruda, também um pastor nacional, falando um pouco sobre a visão de Calvino sobre educação e solidariedade. Um livro muito bacana também. Robson Cavalcante, Brasil também, Teologia Sul-Americana, a Igreja, o País e o Mundo. Um livro muito bom. Antônio Carlos Costa, Brasilzão também, Convulsão Protestante, talvez o pastor mais aguerrido e mais dedicado à prática dos direitos humanos no Brasil. Enche o saco mesmo, protesta, dá nome aos bois. E um cara muito gostoso de se ouvir em como ele interpreta a fé evangélica na prática dos direitos humanos. Paul Freston, quase todo mundo do Brasil, tá? Religião e política, sim. Igreja e Estado, não. Então é um livro que vai equilibrar muito a nossa visão prática sobre política. E, por fim, Wayne Grudem, teólogo norte-americano, A Pobreza das Nações. Um livro muito bom. E é isso. Agradecer a todos que nos ouvem. Pode, manda bronca aí, Caio. Cara, queria indicar esse livro aqui, Visões e Ilusões Políticas. É um livro cristão, que fala muito sobre uma análise e a crítica sobre as ideologias contemporâneas, sobre a cosmovisão cristã. Esse livro aqui que eu vou mostrar o melhor de todos. É esse aqui. É isso aí. Eu tenho esse, é o melhor de todos.
Fala um pouco mais do Obrigado, seu livro irmão. aí, Márcio. Oi? Fala um pouco do seu livro aí. Cara, o livro, na verdade, ele chama Eles Ocuparam a Cidade, Como Engajar as Pessoas para Transformar o Brasil. Ele usa o nosso projeto, o nosso mandato como case de como fazer um mandato, né, colaborativo. Eu acredito que não adianta a gente ter metodologia, estratégia, se não tiver uma atenção especial à essência e às pessoas. Então, a gente conta um pouco aqui de como que você pode engajar as pessoas para transformar o Brasil. Mas serve também para a igreja, para a empresa e por aí vai. É um, é Legal, um, é um, um livro que conta sobre engajamento. legal, legal. Obrigado, Caio. Obrigado pela Obrigado a você, parceria. irmão. O Caio também é um dos nossos cooperadores no Projeto Governe, quando a gente faz as edições. Participou de um, né, Caio? Isso, de Curitiba. É. Esperando a quarentena passar para a gente fazer outras edições aí. Então, que Deus possa Maravilha. abençoar todos vocês que nos acompanharam. A gente vai postar aqui os livros. Posta aí, Caio, os livros para a galera poder seguir e comprar, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Um beijão. Amanhã a gente está de volta, meio-dia, com outro amigo ou amiga aí engajado politicamente para a gente enriquecer o nosso debate aí durante a semana, tá bom? Um abração. Valeu. Valeu, chefe. Um abraço. Fica com Deus.